Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez uma alegria poder partilhar da palavra do Senhor aqui na nossa comunidade. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de João, nos encontramos com o capítulo 13, dos versos 18 a 38. Conforme o Christian nos apresentou na semana anterior, podemos enxergar o relato do apóstolo como que em dois grandes blocos. Os capítulos 1 a 12, temos o livro dos sinais. E a partir do capítulo 13 até o 21, temos o que chamamos de o livro da glória. Considerando a lente que no início do ano nós escolhemos usar para enxergar o Evangelho de João, o Juntos na Prática do Amor, o capítulo 13 salta, ele emerge como sendo o coração, a fonte do que entendemos como prática do amor. Há um movimento curioso de Jesus aqui no capítulo 13. Diferente do que acontece em outros episódios, aqui a prática surge antes da explicação do ensino. O texto ao qual vamos nos dedicar hoje apresenta a lógica que norteia o amor revelado quando Jesus lavou os pés dos 12. Se pensarmos o recorte 18 a 38 como sendo uma composição artística, temos o seguinte quadro. A predição da traição de Judas como a parte de cima da moldura. A predição da negação de Pedro como a parte de baixo da moldura. A lógica do amor como o centro. Alguns anos antes, Judas havia sido escolhido por Jesus para estar próximo a ele. O Senhor o designou para o apostolado, o enviou para pregar e lhe concedeu autoridade para expulsar demônios. Contudo, ao que me parece, Judas não desenvolve uma compreensão correta sobre o Messias que Jesus era. Por exemplo, quando no relato de João, no capítulo 6, a partir do verso 60, Jesus apresenta a ideia de que seria necessário se apropriar, crer nele como aquele que se sacrificaria, há escândalo por parte de alguns. Escândalo por se depararem com o ensino de que o Filho do Homem iria para a cruz. E estes que se escandalizaram abandonam o seguimento de Jesus. Jesus chega a perguntar aos 12 se eles também não queriam ir. Judas não vai, mas Jesus já o interpretava e o compreendia em suas intenções. Jesus diz: eu conheço vocês. Mesmo entre vocês que convivem diariamente comigo, há quem ache dure a palavra. Há quem tem se escandalizado com o caminho do Filho do Homem. Há entre vocês alguém que não crê em mim como sacrifício. Judas está pensando em outra lógica. E por isso ele ouvia as sugestões de Satanás para entregar, para trair Jesus. Possivelmente, Judas tinha expectativa de que Jesus fosse um libertador especial, que destruiria o governo romano e vingaria o povo judeu. Por fim, Judas, sem ser percebido, o que reforça que o nosso texto, aqui no nosso texto, não é um episódio de possessão demoníaca, decide acolher as sugestões de Satanás e suas intenções de destruição como a sua própria realidade. Ele, Judas e Satanás se tornam um. Assim, as trevas que provinham da lógica equivocada, que flertavam com Judas, o ocuparam agora por completo. O verso 30 do nosso texto diz que Judas saiu e entrou nas trevas. Em densas trevas. Judas saiu e as trevas entraram em cena. Alguns anos antes, Pedro também havia sido escolhido por Jesus para estar próximo dele. Da mesma maneira, o Senhor o designou para o apostolado, o enviou para pregar e também lhe concedeu autoridade para expulsar os demônios. Entretanto, ao que me parece, Pedro ainda não havia compreendido o tipo de Messias que Jesus era. Pedro é judeu. As ideias populares dos judeus acerca do Messias eram em grande parte
relacionadas a medidas políticas e nacionalistas. Um rei ideal, ungido por Deus e por ele capacitado para salvar o seu povo dos inimigos e estabelecer o seu reinado de justiça em favor de Israel. O Messias esperado por Pedro, mesmo passando por qualquer sofrimento, jamais seria derrotado, muito menos morto. O Messias de Pedro sempre triunfaria. Para ele e para o seu povo, o Messias está profundamente ligado, conectado à ideia de glória. Por exemplo, quando no relato de Marcos 8, a partir do verso 31, Jesus prediz a sua morte, Pedro se agita. O sofrimento de Jesus não é compatível com a teologia de Pedro acerca do Messias. Pedro está pensando em outra lógica, a partir de outra lógica. E por isso o Senhor o adverte: Pedro, sua lógica tem mais pontos em comum com Satanás do que com o reino de Deus. Você não faz ideia das intenções de redenção da Trindade ao me questionar sobre o meu sofrimento e morte. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Por fim, o Senhor prediz que esse Pedro, seguro em suas afirmações, o negaria em 3 momentos diferentes, o que é o verso 38 do nosso texto. Essas lógicas, que parecem permear a mente de Judas e Pedro, são as molduras do nosso texto. Te convido a visitarmos o centro, o que há de mais importante, a lógica do amor. E diante desses 2 versos, João, capítulo 3, versos 34 e 35, eu proponho que Jesus, nosso Mestre e Senhor, deseja que vivamos a partir de uma nova lógica. Considerando a fala do próprio Jesus, observemos 2 características desta lógica do amor. A primeira característica: a lógica do amor nos é inédita. Não é a primeira vez que Jesus apresenta o amor como um mandamento, como instrução clara e direta aos que o seguiam. No Sermão do Monte, em contraste com o ensino da época, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo, Jesus apresenta uma nova possibilidade. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sequer era a exclusividade de Jesus em seu ministério terreno apresentar o amor como ordem, como mandamento. Quando o Senhor Deus, em conversa com Moisés, ordena os parâmetros para a comunidade de Israel, há a seguinte afirmação: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. O que torna, então, o que faz desse ensino, dessa ordem de Jesus, um novo mandamento? A lógica do amor é inédita. Não mais de acordo com os afetos e simpatia, conforme o ensino da escola dos fariseus mais rigorosos. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não mais de acordo com o amor próprio. Jesus está expandindo o que ele mesmo ensinara anteriormente. Não é mais amar como a si mesmo. A novidade é amar como Cristo amou. O mesmo João, algum tempo depois, ao escrever sua primeira epístola, afirmaria: o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro em Cristo e em vocês. O amor é um mandamento antigo, pois temos desde o princípio, e ao mesmo tempo novo, porque agora há Jesus como referência, e há a possibilidade de nós o experimentarmos amando uns aos outros. Segundo N.T. Wright, a novidade não é tanto uma questão de nunca terem ouvido antes palavras dessa natureza, mas sim o modo de amar, a profundidade e tipo desse amor. Amar uns aos outros da mesma forma como Cristo nos amou. E como foi que Jesus amou? Ter o amor de Jesus como referência para amarmos uns aos outros implica em quê? A meu ver, implica em assumir a posição de servo.
No relato paralelo que Lucas faz do nosso texto, há um detalhe que João não escreveu na sua escrita. Surgiu uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles era considerado maior. Lucas 22, verso 24. Acredito que eles não teriam problema em lavar os pés de Jesus, até porque eles o consideravam mestre e senhor. Mas lavar os pés uns dos outros seria assumir uma posição de inferioridade. Como que aqueles que estavam discutindo entre eles sobre quem era o maior se submeteriam à posição de servo? Foi essa função, foi essa posição que Jesus assumiu ao amar e ordena que assim também seja a partir e entre nós. Amar como Jesus amou, o que é a novidade, é de maneira prática, no tempo e no espaço, servindo quem está ao nosso alcance e apresenta alguma demanda. O serviço é a maneira que Jesus escolheu para revelar o amor. A segunda característica, a lógica do amor nos identifica. Era 3 de fevereiro de 2013, reabertura do Mineirão. Cruzeiro e Atlético, 50% dos ingressos para cada uma das torcidas. Eu e um colega do seminário decidimos ir. Eu vesti uma camisa branca, o que me fazia neutro. E não me recordo porquê, mas nós fomos pela Avenida Antônio Carlos. E, consequentemente, chegando perto do estádio, a gente subiu a Abraão Caram. Lá estavam os dois, torcedores do Cruzeiro, no meio dos torcedores do Atlético, que em dias de clássico usavam aquela via para se concentrar antes de entrar para o estádio. Obviamente, nós ignorávamos todo e qualquer grito de exaltação ao nosso time adversário. Mas também, para preservarmos a nossa integridade física, não havia nada em nós ou não fazíamos nada que nos identificasse como torcedores do Cruzeiro. Nós não fazemos parte daquele grupo, mas não fomos identificados. Ninguém nos distinguiu no meio daquela multidão. O Senhor Jesus, ao apresentar a lógica do amor, essa lógica que é inédita, que tem no amor de Jesus para conosco a referência de como haveria de ser o nosso amor uns para com os outros, revela-nos que isso, o amor, nos identificaria. Como eu os amei, diz o Senhor, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O ensino de Jesus o amor é o sinal inconfundível dos seguidores de Jesus. O amor é o símbolo que os discípulos de Jesus carregam consigo. A bandeira que levantamos enquanto os discípulos de Jesus, enquanto comunidade de discípulos de Jesus, é o amor. Se recordam no verso 30, quando João afirmou que assim que Judas comeu o pão, ele saiu e era noite, ele entrou em trevas? E nós afirmamos que as trevas que provinham da lógica que Judas estava pensando, a lógica equivocada, que flertavam com ele, agora o ocuparam por completo. Que Judas entrou nas trevas, em densas trevas. Que Judas saiu e as trevas entraram em cena. Bom, o mesmo João, usando a mesma ilustração, trevas e luz, afirmaria em sua primeira carta, sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 9, que aquele que afirma andar na luz, que afirma andar com Deus, mas odeia, não ama, não serve o seu irmão, na verdade está em trevas. O mesmo João, ainda na primeira das 3 cartas que escreveu após escrever o Evangelho,
afirmaria no capítulo 3, a partir do verso 14, que aquele que não ama o seu irmão não é tido, não é contado como filho ou filha de Deus. Para João, os filhos e filhas de Deus têm a vida caracterizada pela lógica do amor. Os filhos e filhas de Deus vivem a vida a partir da lógica do amor. Se assim não for entre nós, se assim não for em cada um de nós, não há possibilidade de sermos identificados, reconhecidos como discípulos de Jesus. Irmãos e irmãs, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 de João, capítulo 4. Segundo Jesus, viver em amor, na lógica do amor, é o que me identifica como seu discípulo. Segundo Jesus, todos saberão que vocês, que nós, somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Não seremos reconhecidos pela influência ou representatividade política. Não seremos reconhecidos como discípulos em virtude da denominação religiosa da qual fazemos parte. Sequer seremos reconhecidos em virtude das nossas ideologias políticas. É só o amor. É pelo amor revelado no serviço uns aos outros que seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. A lógica do amor, inédita e que nos identifica, é o desejo do nosso Senhor Jesus para cada um e para todos nós. Que assim seja na sua, na minha vida, na Redê, para a glória de Deus, em conformidade com Jesus, no poder do Espírito Santo e para o nosso bem. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.